252 milhões de anos atrás, a vida na Terra foi sentenciada à morte. Num piscar de olhos geológico, ao longo de 100 mil anos, o planeta transformou-se num inferno. 90% de todas as espécies nos oceanos desapareceram. Em terra, o número foi de 70%. Os últimos trilobites, os anfíbios gigantes, a maioria dos répteis. Tudo pereceu. A causa não foi o impacto de um asteroide. Não foi uma era glacial. Foi uma ferida aberta na crosta do planeta. Na Sibéria, um mar de lava fluiu de forma quase contínua durante meio milhão de anos, cobrindo uma área maior do que a Europa com basalto derretido. Esta foi a grande extinção do Permiano, a mais severa catástrofe na história da vida. Um evento que transformou os oceanos em ácido e sufocou os continentes, abrindo caminho para um mundo novo e terrível. Mas antes do apocalipse, o mundo permiano era, em muitos aspectos, um paraíso perdido. Há 300 milhões de anos, o clima da Terra era semelhante ao nosso. Florestas tropicais, rios caudalosos e vastos desertos compunham a paisagem. O planeta respirava num ritmo estável e a vida florescia em formas estranhas e magníficas. Manadas de herbívoros gigantescos vagueavam pelas planícies. Os pareassauros, criaturas do tamanho de uma vaca, protegidas por uma armadura de placas ósseas, pastavam em fetos e plantas lenhosas, movendo-se em grupos de 10 a 15 indivíduos. A sua massa e armadura tornavam-nos quase invulneráveis, mas não completamente. Os seus caçadores eram os gorgonopsídeos, predadores com dentes de sabre do tamanho de um cão de grande porte. Com mandíbulas poderosas e pernas ágeis, eles representavam o ápice da cadeia alimentar. Eram sinápsidas, parte da linhagem que, muito mais tarde, se daria origem aos mamíferos. A sua sobrevivência, no entanto, estava longe de ser garantida. O Permiano foi um caldeirão evolutivo. Quase todos os grandes grupos de animais que conhecemos hoje estabeleceram as suas raízes aqui. Surgiram os diápsidas, a linhagem que produziria os dinossauros, os crocodilos, as aves e os lagartos. Novas ordens de insetos, como os escaravelhos, tomaram os céus, onde libélulas gigantes com uma envergadura de 70 centímetros patrulhavam o ar. Enquanaram o período carbonífero, estavam em declínio. Os cotilossauros, répteis maciços com crânios pesados, desapareciam lentamente, suplantados por animais mais ágeis e adaptáveis. O velho cedia lugar ao novo, num ciclo natural e gradual. Ninguém sabia que, sob os seus pés, uma bomba relógio geológica se preparava para detonar. Os continentes moviam-se, convergindo numa dança tectônica lenta, mas inexorável, para formar o supercontinente Pangeia. Quando as massas de terra colidiam, cadeias de montanhas colossais erguiam-se, alterando as correntes de ar e os padrões climáticos globais. Esta reconfiguração do mundo foi o prelúdio da catástrofe, o gatilho silencioso para o evento que iria queimar os céus, envenenar os mares e quase apagar a chama da vida para sempre. O ar, por detrás das cordilheiras, torna-se mais seco, um presságio de poeira. A desertificação avança, implacável, e a área dos grandes desertos expande-se como uma mancha na face da Terra. Nas profundezas dos oceanos, as correntes milenares alteram o seu curso, redesenhando os mapas térmicos do planeta. O calor é redistribuído de forma caótica. O clima global fratura-se, tornando-se um jogo de extremos violentos. Os invernos mergulham em frios mais profundos, enquanto os verões ardem com um calor abrasador. A umidade evapora-se do ar, deixando a terra sedenta. Mas estes são apenas os sintomas. A verdadeira causa, o motor desta transformação, agita-se muito abaixo da superfície, nas entranhas do mundo. Nas profundezas tectônicas, a colisão lenta e inexorável dos continentes desperta um vulcanismo primordial. A crosta terrestre, sob uma tensão insuportável, racha. Fissuras abrem-se, e através delas, o magma pulsante, sob uma pressão inimaginável, procura uma saída. O planeta prepara-se, em silêncio, para a erupção mais colossal da sua longa e violenta história. Há 252 milhões de anos, no território que hoje conhecemos como Sibéria,
algo correu terrivelmente mal. Das profundezas do manto, uma superpluma de rocha derretida começou a sua ascensão. Um pilar de fogo líquido, um fluxo gigantesco de magma incandescente com temperaturas superiores a 1000 graus Celsius e um volume de milhões de quilômetros cúbicos. Esta força titânica subiu e queimou a crosta terrestre por baixo, até que finalmente a perfurou. Foi o início do que os geólogos batizaram de derrames basálticos da Sibéria. O nome derrames, ou traps em inglês, deriva da palavra sueca para escada, porque a lava, ao solidificar em camadas sucessivas, forma gigantescos degraus na paisagem. Mas a sua escala não tem qualquer paralelo com os vulcões que conhecemos. Imagine uma área de 2 milhões de quilômetros quadrados, maior do que toda a Europa Ocidental, a sangrar fogo. A lava não brotava de uma única cratera, mas sim de mais de 1.300 fissuras e fraturas na terra, algumas com dezenas de quilômetros de comprimento. Rios de rocha derretida escorriam pela paisagem, enchendo vales, incinerando florestas ancestrais e fazendo evaporar rios inteiros num instante. Em certos locais, a espessura da camada de basalto solidificado atingiu os 4 quilômetros. 4 quilômetros de rocha negra, empilhada camada sobre camada. A duração deste inferno na Terra é ainda hoje motivo de debate entre os cientistas. Alguns defendem que a fase principal durou 100 mil anos. Outros acreditam que a atividade vulcânica se estendeu, com interrupções, por quase 1 milhão de anos. Mas mesmo 100 mil anos, na escala do tempo geológico, são um mero piscar de olhos. O volume de magma expelido estima-se entre 1 e 5 milhões de quilômetros cúbicos. Para colocar este número em perspectiva, a erupção do vulcão Krakatoa, em 1883, uma das mais poderosas da história humana, libertou 20 quilômetros cúbicos de material. Os derrames da Sibéria libertaram, no mínimo, 1 milhão de vezes mais. A lava, contudo, era apenas o espetáculo visível. O verdadeiro perigo era invisível, inodoro, e ascendia para envenenar os céus. A atmosfera foi saturada por uma torrente de gases tóxicos: dióxido de carbono, dióxido de enxofre, metano, cloreto de hidrogênio. Milhões de toneladas, todos os dias, durante milênios. O dióxido de carbono, por si só, não é um veneno. Mas a sua concentração na atmosfera multiplicou-se por 13, saltando das habituais 300 partes por milhão para quase 4.000. Este desequilíbrio desencadeou um efeito de estufa descontrolado. A temperatura do planeta começou a subir. Primeiro 2 graus, depois 5, depois 10, até atingir um aumento médio de 12 graus Celsius. O clima global colapsou. As zonas equatoriais, antes luxuriantes, transformaram-se em desertos mortais, com temperaturas que atingiam os 50 a 60 graus. A vida vegetal, incapaz de suportar o calor inclemente, pereceu em massa. E as plantas são a base de todas as cadeias alimentares. Sem plantas, não há herbívoros. Sem herbívoros, não há predadores. E depois veio o metano. O metano é um gás de efeito de estufa 25 vezes mais potente que o dióxido de carbono, e foi libertado em quantidades astronômicas. O magma, ao rasgar a crosta, atravessou e incendiou vastos depósitos de carvão formados durante o período carbonífero. O carvão ancestral ardeu sob a terra, libertando para a atmosfera o carbono e o metano que guardara durante milhões de anos. A história do nosso mundo está gravada na rocha, uma crônica de fogo e silêncio. Cada camada conta a história de uma catástrofe e de uma recuperação. Um lembrete de que a vida, por mais resiliente que seja, floresce sempre à beira de um abismo geológico. Nas profundezas abissais, um gigante adormecido começava a despertar. O metano, aprisionado em hidratos congelados no leito oceânico, era libertado à medida que as águas aqueciam. Cada molécula que escapava para a atmosfera intensificava o efeito de estufa, aquecendo ainda mais os oceanos. Este era um ciclo vicioso, uma espiral de destruição autoalimentada que, uma vez iniciada, se tornaria imparável. Enquanto o planeta aquecia por baixo, era atacado por cima.
Erupções vulcânicas colossais expeliam dióxido de enxofre para a estratosfera. Ali, o gás reagia com a água, formando um véu de ácido sulfúrico. Chuvas ácidas caíam sobre a Terra, não como água que dá vida, mas como um corrosivo que queimava a vegetação até as raízes, envenenava o solo por gerações e escorria para os rios e mares. A química dos oceanos foi alterada de forma catastrófica. O pH da água caiu drasticamente. Para os organismos com conchas e carapaças de carbonato de cálcio, este novo mundo ácido era uma sentença de morte. As suas armaduras protetoras simplesmente se dissolviam. Simultaneamente, o cloreto de hidrogênio libertado pelas erupções atacava a camada de ozono, o frágil escudo da Terra. Sem a sua proteção, a radiação ultravioleta letal atingia a superfície sem filtro, provocando um aumento exponencial de mutações e infligindo doses mortais aos seres vivos. Contudo, o golpe mais aterrador ainda estava para vir. Um ataque ao próprio sopro da vida, o oxigênio. O seu nível na atmosfera começou a cair vertiginosamente. A razão era multifacetada. Incêndios florestais de proporções continentais, ateados por rios de lava e tempestades elétricas incessantes, consumiam florestas inteiras. O carvão exposto e incendiado pelo magma aprisionava o oxigênio. O próprio metano, ao oxidar-se na atmosfera, consumia ainda mais deste gás vital. Para agravar a situação, a vegetação que sobrevivia ao calor e à chuva ácida estava a morrer. A fotossíntese, o grande motor planetário de produção de oxigênio, estava a parar. Ao longo de algumas centenas de milhares de anos, o teor de oxigênio atmosférico desabou de cerca de 21% para 15%, talvez até 12%. Para um ser humano, respirar este ar seria como estar no cume de uma montanha altíssima, uma luta desesperada por cada inspiração. Para a fauna do período pérmico, foi uma catástrofe, especialmente para os insetos. Os insetos respiram através de um sistema de traqueias, uma rede de tubos que percorre os seus corpos. A eficiência deste sistema depende diretamente da concentração de oxigênio. Com menos oxigênio, as traqueias tornam-se ineficazes. Os insetos gigantes, que necessitavam de enormes quantidades de oxigênio, foram os primeiros a sucumbir. As libélulas do Carbonífero, com envergaduras de asa de quase 1 metro, só puderam existir porque o oxigênio nessa época atingia os 35%. No Pérmico, com a queda para 21%, já tinham diminuído de tamanho. Quando o oxigênio caiu para 15%, os gigantes desapareceram para sempre. Em apenas 1 milhão de anos, 80% de todos os gêneros de insetos foram extintos. Apenas os mais pequenos, aqueles para quem o pouco oxigênio era suficiente, sobreviveram. Nos grandes animais terrestres, o efeito foi semelhante. Era mais fácil oxigenar um corpo pequeno. Herbívoros maciços, como os pareiassauros, foram dizimados. Aqueles que por acaso eram mais pequenos tiveram uma oportunidade. A evolução favoreceu a miniaturização. Não foram os mais fortes que sobreviveram, mas os mais pequenos. No oceano, a morte foi ainda mais rápida e abrangente. O enxofre que chovia dos céus alimentava bactérias anaeróbicas nas águas profundas, que o convertiam em sulfureto de hidrogênio, um veneno letal que impedia a retenção de oxigênio na água. Os oceanos tornaram-se anóxicos, zonas mortas em expansão. Os peixes asfixiavam. O plâncton, a base de toda a cadeia alimentar marinha, pereceu. Com a morte do plâncton, morreram todos os que dele se alimentavam, e depois, os predadores que caçavam estes últimos. A teia da vida desmoronou-se de baixo para cima. 90% de todas as espécies marinhas foram extintas. 90%. Os trilobites, que haviam prosperado durante 270 milhões de anos e sobrevivido a 4 extinções em massa anteriores, desapareceram para sempre. Até ao último. As amonites, com as suas belas conchas em espiral, foram quase totalmente aniquiladas. O planeta tornou-se um cemitério silencioso. A vida foi levada ao seu limite absoluto, uma chama trêmula na escuridão de uma noite cósmica.
As rochas guardam a memória deste grande silêncio, um testemunho do quão frágil é o equilíbrio que nos sustenta e de como, mesmo à beira da aniquilação total, a vida, de alguma forma, persiste, embora o mundo que deixa para trás nunca mais volte a ser o mesmo. Das cinzas de um mundo em chamas, apenas um punhado de espécies sobreviveu. Fragmentos de vida destinados a semear um futuro improvável num planeta devastado. Nos oceanos, o silêncio era quase absoluto. A maior parte dos corais, arquitetos dos recifes ancestrais, havia perecido, transformando vibrantes cidades submarinas em cemitérios de calcário. Os braquiópodes, que durante milhões de anos dominaram os leitos marinhos, viram 95% da sua diversidade ser aniquilada. A própria química da água tornara-se uma arma. Um oceano cada vez mais ácido dissolvia as conchas e os esqueletos, corroendo a armadura da vida. Oesas, criando vastas zonas mortas onde nada podia respirar. A temperatura global disparava, cozinhando a vida nas águas rasas, enquanto das profundezas anóxicas subia um veneno invisível, o sulfeto de hidrogênio, asfixiando o que restava. O oceano global transformara-se num caldo tóxico e primordial. Em terra, a situação era marginalmente melhor, mas a sentença era a mesma. A extinção avançava de forma mais lenta, porém implacável. 70% de todas as espécies terrestres desapareceram para sempre. Os grandes anfíbios, como os temnospondylos, predadores gigantes que atingiam 3 metros de comprimento, foram completamente varridos da face da Terra. Os últimos dos pararrépteis, com dentes de sabre que dominavam a Terra, desapareceram. Os pareiassauros, répteis couraçados e corpulentos, também se extinguiram. Os dicinodontes, herbívoros massivos e bem-sucedidos, cujas bocas eram armadas não com dentes, mas com bicos afiados, foram quase totalmente aniquilados. Apenas os mais pequenos, os mais adaptáveis, os banhar. As paisagens transformavam-se diante dos olhos das criaturas. Florestas luxuriantes tornavam-se desertos áridos e incandescentes. Rios poderosos secavam, deixando apenas leitos poeirentos. Os habitats desapareciam. As cadeias alimentares, tecidas ao longo de milhões de anos, desmoronavam-se em cascata. A comida tornou-se escassa. Os animais tentavam migrar, fugir do apocalipse, mas não havia para onde ir. O mundo era um único supercontinente, Pangeia. As suas vastas regiões interiores eram desertos escaldantes, inabitáveis. As zonas costeiras, as únicas com alguma umidade, estavam superpovoadas por refugiados climáticos de todas as espécies. A competição por recursos era feroz. A fome, a doença. A extinção não fez distinções. Ceifou a vida de forma indiscriminada. Morriam os grandes e os pequenos, os predadores e as presas, os rápidos e os lentos. As espécies especializadas, dependentes de um tipo específico de alimento ou habitat, foram as primeiras a cair. Os generalistas, capazes de se adaptar, resistiram mais tempo, mas a sua hora também chegou. O planeta ficou vazio. 83% de todos os gêneros de seres vivos desapareceram. Não espécies, mas gêneros inteiros, cada um contendo múltiplas espécies. Galhos inteiros da árvore da vida foram brutalmente cortados. Os ecossistemas, complexos e interligados, foram destruídos. A biosfera esteve à beira do colapso total. Este foi o evento de extinção em massa mais severo da história da Terra. Nunca houve nada pior, nem antes, nem depois. A extinção dos dinossauros, há 66 milhões de anos, parece uma catástrofe monumental. Naquele evento, 75% das espécies foram perdidas. Mas no final do Pérmico, o número ultrapassou os 90%. A extinção permiana foi exponencialmente mais devastadora. Os cientistas chamam-lhe a Grande Morte. O momento em que a vida na Terra quase se apagou por completo. Anos para se recuperar. Um processo lento e agonizante. Durante os primeiros 10 milhões de anos, a Terra era um planeta fantasma.
As raras espécies sobreviventes lutavam para preencher os nichos ecológicos vazios. A evolução trabalhava no seu limite, criando novas formas a partir dos destroços do velho mundo. Quem sobreviveu? O listrossauro, um pequeno dicinodonte do tamanho de um porco, com um focinho curto, um bico e patas robustas para escavar. Tornou-se a criatura mais comum do planeta, com milhões de indivíduos espalhados por todos os continentes. Sobreviveu porque podia cavar tocas para se proteger do calor abrasador e porque a sua dieta era pouco exigente, consumindo praticamente qualquer vegetação resistente que encontrasse. Juntamente com ele, alguns sinodontes, pequenos sinapsídeos predadores, os antepassados distantes de todos os mamíferos, também resistiram. A Grande Morte não é apenas uma história sobre o fim, mas um testamento sobre a tenacidade da vida perante a aniquilação quase total. É um lembrete de que, mesmo nas profundezas do desespero, a semente de um novo começo pode perseverar. E, acima de tudo, é um aviso solene, ecoando através das eras, sobre a extraordinária fragilidade do mundo que sustenta tudo. Das cinzas da maior extinção em massa que a Terra já conheceu, a vida ressurgia, frágil e hesitante. Um silêncio espectral pairava sobre um planeta esvaziado, mas não inteiramente morto. Entre os escombros de um mundo perdido, alguns arcossauros sobreviveram. Eram criaturas primitivas, ancestrais distantes dos dinossauros e crocodilos. Pequenos, discretos, facilmente ignorados, mas dotados de uma tenacidade extraordinária. Naquele momento, eram apenas uma nota de rodapé na história da vida, mas o seu tempo estava para chegar. Dentro de 20 milhões de anos, eles se tornariam o grupo dominante no planeta. E 50 milhões de anos após a catástrofe, os seus descendentes, os primeiros dinossauros, dariam os seus primeiros passos sobre a Terra. Enquanto isso, nos oceanos, a devastação fora quase total. Apenas um punhado de espécies de amonites, refugiadas nas profundezas ou em recuperação. Ao longo de dezenas de milhões de anos, a partir destes poucos sobreviventes, os mares voltariam a encher-se com a espiral icônica das suas conchas. Algumas espécies de peixes também resistiram. Tubarões antigos e peixes ósseos atravessaram o apocalipse, tornando-se os progenitores de toda a fauna marinha da era mesozoica. Mas a recuperação mais rápida aconteceu na base da pirâmide alimentar. O plâncton, o motor invisível dos oceanos, recuperou com uma velocidade espantosa. Em poucos milhões de anos, os mares floresceram novamente, repletos de algas, protozoários e pequenos crustáceos. A base da cadeia alimentar estava restaurada, permitindo que a vida mais complexa, lentamente, voltasse a prosperar. A terra firme, no entanto, contava uma história diferente, de uma recuperação muito mais árdua. As vastas florestas do período Permiano desapareceram, consumidas pelo calor e pela chuva ácida. Levaria dezenas de milhões de anos para que as árvores voltassem a dominar a paisagem. Durante os primeiros 10 milhões de anos da nova era, o Triássico, a Terra era um mundo baixo, coberto por um tapete de vegetação rasteira, fetos, musgos e gimnospérmicas primitivas, que lutavam para sobreviver num solo envenenado. A extinção do Permiano-Triássico não foi apenas um evento, foi uma redefinição completa da biosfera. A era paleozoica terminara de forma violenta. A era mesozoica começava. Grupos antigos de animais que haviam dominado o planeta por éons desapareceram para sempre. No seu lugar, novos grupos emergiram. Os sinápsidas, a linhagem que incluía os nossos próprios antepassados e que dominara o Permiano, perderam a sua hegemonia. Os poucos que sobreviveram foram relegados às sombras, a um mundo crepuscular de existência noturna. Tornaram-se pequenos, furtivos, caçando insetos sob o manto da escuridão. 200 milhões de anos mais tarde, os seus descendentes evoluiriam para os primeiros mamíferos. Mas durante toda a era mesozoica, permaneceriam na sombra dos novos senhores da Terra, pois o mundo agora pertencia aos arcossauros. Eles tomaram de assalto cada nicho ecológico vago. Deles descenderam os dinossauros que caminharam sobre a Terra, os pterossauros que dominaram os céus
e os crocodilomorfos que patrulhavam as águas. O Mesozoico tornou-se inequivocamente a era dos répteis. E tudo porque um pequeno grupo desviou. Mas por que eles? Por que foram os arcossauros os escolhidos pela sobrevivência? Foi uma combinação de adaptação e pura sorte. Uma das hipóteses mais fortes reside na sua fisiologia. Os arcossauros possuíam um sistema respiratório único, com sacos aéreos que permitiam um fluxo de ar unidirecional e muito mais eficiente, extraindo mais oxigênio a cada respiração. Numa atmosfera pós-apocalíptica, com níveis de oxigênio perigosamente baixos, esta vantagem teria sido decisiva. Ou talvez tenha sido apenas o acaso. Estar no lugar certo, na hora certa. A evolução é um rio moldado por contingências. Uma pequena alteração nas condições, um refúgio geográfico diferente, e talvez os sobreviventes dominantes tivessem sido outros. A história poderia ter sido escrita pelos descendentes dos sinápsidas, e não pelos arcossauros. A Grande Morte, como é conhecida, revelou a espantosa fragilidade da biosfera. 90% de todas as espécies desapareceram no espaço de 100 mil anos, uma piscadela de olhos em tempo geológico. Um aumento de 10 graus na temperatura global e uma queda de 5% no oxigênio atmosférico foram suficientes para derrubar ecossistemas inteiros. Vivemos no mundo forjado por esses sobreviventes. Cada animal, cada planta, cada organismo na Terra hoje é descendente do punhado de espécies que resistiu ao inferno do Permiano. Os nossos próprios antepassados, pequenos sinodontes, esconderam-se em tocas, suportando o calor abrasador, alimentando-se de carcaças e do que encontravam. Se eles não tivessem sobrevivido, nós não existiríamos. As provas físicas desse antigo apocalipse ainda existem. As armadilhas siberianas, no planalto de Putorana e na região de Norilsk. Maciços de basalto com milhares de metros de espessura, cobrindo uma área maior que a Europa Ocidental. É a lava solidificada que, outrora, quase esterilizou o planeta. Hoje, turistas visitam o local, fotografando a paisagem dramática, sem saberem que estão de pé sobre a sepultura de 90% de toda a vida que já existiu. A aniquilação de um mundo foi a condição para o nascimento de outro. Os dinossauros não surgiram num mundo estável. Eles herdaram um planeta limpo pela maior catástrofe da história. A sua ascensão não foi um ato de conquista, mas de ocupação de um vazio deixado pela morte. E nesta verdade reside uma lição intemporal. A criação e a destruição não são opostos, mas sim duas faces da mesma força cósmica que, indiferente, continua a moldar o destino da vida. Há 252 milhões de anos, as entranhas do planeta rasgaram-se. Na região que hoje conhecemos como Sibéria, uma fissura colossal vomitou fogo e veneno durante milênios. Eram os traps siberianos, um evento vulcânico de uma escala quase inconcebível. A atmosfera sufocou sob um manto de cinza e gases tóxicos. Chuvas ácidas caíam dos céus escurecidos, queimando a vegetação e envenenando os oceanos. O oxigênio tornou-se um luxo, e a vida, em terra e no mar, começou a apagar-se. Foi a Grande Morte, a mais severa extinção em massa que a Terra já testemunhou. Mas das cinzas deste apocalipse, um novo mundo nasceu. O vácuo deixado pelos gigantes do Permiano foi preenchido por sobreviventes resilientes. Foi neste silêncio pós-cataclísmico que os répteis iniciaram a sua ascensão, um domínio que se estenderia por 200 milhões de anos. E muito mais tarde, quando seu próprio tempo chegou ao fim, um outro grupo, os mamíferos, herdaria um planeta transformado por fogo e tempo. A nossa própria história está, assim, enraizada no maior desastre que a vida já conheceu.